Olá, sétimo ano. Hoje, dia 1/10, aula de matemática. Vamos dar início ao módulo 4, onde o módulo 4 começa com ângulos, né? Então, vamos dar início ao módulo 4, livro 4. Então, o que são ângulos, pessoal? Def de definição. Ângulo é uma figura geométrica formada por duas semirretas, que a gente já estudou sobre retas, de mesma origem, né? Então, o que é uma semirreta, né? A gente viu, uma semirreta é algo que tem início, mas não tem fim. Tem início, mas não tem fim. Isso é uma semirreta, ok? Então, duas semirretas partindo da mesma origem, esse ponto O. Primeira semirreta, segunda semirreta. Então, duas semirretas partindo de uma mesma origem. Então, o ângulo é exatamente essa abertura que tem entre essas duas semirretas, ok? A gente vai estudar mais já. Mas vamos ver os elementos de um ângulo, né? Então, todo ângulo ele possui o seu vértice, onde o vértice é exatamente a origem das duas semirretas, ok? E possui os lados, né? Então, nesse exemplo, o vértice é o ponto O. Quem são os lados? Os lados são exatamente as duas semirretas. E como é que a gente escreve semirreta? OA, porque vai passar pelo ponto A, OA, e uma setinha em cima para indicar que é uma semirreta, que ela tem início, mas não tem fim. E o lado OB, que é a segunda semirreta, tem origem no O, passando pelo ponto B, também o tracinho em cima, a setinha em cima. E o ângulo, que é a abertura entre essas duas semirretas, podemos escrever de acordo com o vértice, né? O ângulo O, com o chapéuzinho, ó. Também pode ser AOB, sempre o vértice ele tem que ficar no meio, ó. AOB, o chapéuzinho no O, ou pode ser também BOA, tanto faz a ordem, mas o importante é o O estar no meio. Então, BOA para indicar que o ângulo, o seu vértice é o ponto O, ok? Então, o que são ângulos, né? Para que é que serve, né? O ângulo, pessoal, como eu já falei para vocês, é a abertura entre essas duas semirretas. Se elas não têm abertura, se for uma sobre a outra, isso quer dizer que o ângulo é zero. Mas imagine só, nós temos aqui duas semirretas, uma está em cima da outra. Aí essa menor, ela vai dar uma volta completa, até parar onde ela estava. Então, essa volta completa, pessoal, vamos ter como base o ângulo de 360 graus. Esse símbolozinho aqui vai ser a unidade de medida de um grau do ângulo, ok? Então, uma volta completa, vamos ter base isso. Uma volta completa mede 360 graus, ok? Então, nós podemos classificar os ângulos, né? Sempre os ângulos, para vocês, vai do 0 até o 360, que é uma volta completa. Como classificar os ângulos? O primeiro ângulo, vamos começar pelo ângulo reto. O que é um ângulo reto? É um ângulo que mede 90 graus. Como chegamos no ângulo reto, né? Imagine uma volta inteira, uma volta completa. Se uma volta completa é 360 graus, eu vou repartir esse círculo em 4 medidas iguais. Então, quanto vai medir cada um, né? Então, você pega 360 e vai dividir por 4, que vai dar igual a 90 graus. Então, 90 graus representa a quarta parte de uma volta inteira. E o 90 graus ele vai ser sempre representado por esse símbolozinho aqui, ó. Um ângulo de 90 graus, ok? Então, essas duas retas, essas duas semirretas, quando formam um ângulo de 90 graus, vai ter esse símbolozinho. E lembrando que é 1/4 de uma volta, ok? Segunda, o ângulo agudo. Existem vários ângulos agudos. Por quê? Porque para ser classificado como um ângulo agudo, é todo ângulo que é maior que 0 grau e menor que 90 graus.
O 90 graus vimos que é essa posição, ok? Como é o 0 grau? O 0 grau é uma sobre a outra, onde elas não se movimentam, não gira, está parado, ok? Então isso aqui é 0 grau, esse é 90 graus. Então todo ângulo que tiver uma abertura, né, vai ser maior do que 0, com certeza. E para ser menor do que 90, é só você ter como base. Para ser 90, tem essa linha verde, então seria esse ângulo aqui. Então essa abertura é menor do que 90 graus, ok? Então todo ângulo que tiver sua medida menor que 90 e maior do que 0, né, ele é classificado como um ângulo agudo, ok? Quando é que ele é classificado como um ângulo obtuso? O ângulo obtuso é todo ângulo que é maior que 90 graus e menor que 180. Né? E como é o ângulo de 180? Então, antes de explicar isso, vamos para o ângulo de 180. Que ele é classificado como um ângulo raso. Todo ângulo raso é um ângulo que mede 180 graus. Que podemos classificar também como um ângulo de meia volta. Olha só, se uma volta inteira é 360 graus, se você dá só meia volta, né, você tem que pegar o 360 e dividir por 2, que dá exatamente 180 graus. Então, isso daqui, ó, nós temos aqui duas semi-retas de mesma origem, ponto O, e ela deu essa meia volta. Se ela tivesse dado uma volta inteira, estava uma sobre a outra, então seria 360. Como deu só meia volta vai equivaler a 180 graus, ok? Então, meia volta, 180. Um quarto de volta, 90 graus. Então, o obtuso ele tem que ser maior do que 90 graus. 90 graus seria daqui até aqui, seria 90, ok? Mas só que ele passou de 90, a sua abertura. Passou de 90, então é um ângulo maior do que 90 e menor do que 180. Porque 180 ele seria aqui, ó. Só você prolongar esse lado. Então seria meia volta até chegar aqui. Então ele não chegou. Então ele é maior do que 90, maior que 90 e menor do que 180. Então é o ângulo obtuso. E o ângulo raso a gente acabou de ver, ok? Então essa é a classificação dos ângulos. E para a medição dos ângulos, pessoal, nós temos o transferidor, né? Quem tiver em casa irá utilizar. Tem dessa maneira uma volta completa e tem a de meia volta, que vale 180 graus, ok? Então, como medir um ângulo, né? Nós temos um ângulo, o ângulo AOB. Sempre o ponto O, o vértice, ele vai ficar no meio aqui do transferidor. A primeira semi-reta tem que estar no 0. E você vai ver onde a segunda semi-reta vai passar. Então ele passou entre o 60 e o 70. Ó. Então ele é maior do que 60 e menor do que 70. Exatamente no meio. Então esse ângulo ele mede 65 graus. E como é desenhar um ângulo, né? Sempre você vai traçar a primeira semi-reta. Ó, ok? Marquei a primeira semi-reta, esse vai ser o vértice. Se eu quero desenhar um ângulo de 100 graus, você vem aqui, coloca 100 graus, vai tirar o transferidor e vai ligar os dois pontos por meio de uma régua, né? Claro, para ficar retinho. Então, esse ângulo todo seria um ângulo de 100 graus. E assim por diante, se marcar 120, né? Já teria marcado a primeira semi-reta, OA desenhado. Depois só ligar esses pontos iria formar o ângulo de 120, ok? Então espero que com essa aula vocês consigam fazer a atividade de casa. Até a próxima aula.